A partir do momento que deixamos o plano espiritual rumo à experiência terrena, um dos grandes desafios identificados por André Luiz e os espíritos que o instruíram já no plano espiritual é de realmente completar a meta da sua encarnação. Pois temos inúmeros potenciais da alma, inúmeras capacidades de realização e ansiamos por elas, no fundo do nosso coração, naquela melancolia que nos fala Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, de que algo nos falta, o contato com a vida maior, e por mais que tudo possa aparentemente ir bem aqui na Terra, nós ansiamos por esta vida dotada de sentido e dotada de significado. Então nós nos reencarnamos com missões maravilhosas, desde as mais simples, que dizem respeito à corrigenda dos nossos maus pendores, realização das nossas possíveis virtudes, e a partir de que aqui estamos, muitas vezes a realidade terrena turva o nosso ser. Mas não nos assustemos. Ainda assim, é necessário que isso ocorra. É necessário que em vários momentos da nossa vida nós venhamos a perder a nós mesmos, a perder o significado da existência, a olhar no espelho e questionar quem nós somos. Pois aquele que não se questiona, aquele que acredita que está sempre certo, vive aquilo que na psicologia junguiana se chama o sol do meio-dia. Acha que é apenas luz, porque a sombra está embaixo de si. E a pessoa é só sombra. É o sol níger. Ela não enxerga. E acha-se sempre correta, e a sua convicção torna-se sedutora, conforme podemos perceber naquilo que antigamente se chamava o psicopata em termos sociais, mas que hoje em dia o termo correto é o antissocial, o que não sente culpa. O termo científico. Às vezes a gente fala assim, o meu tio, o meu amigo, ele é meio antissocial, né? Não interage. Não. Antissocial é o que não sente culpa. É algo muito mais sério. Não é apenas a pessoa que não interage. Então, este questionamento, esta perda de sentido, ela traz em si um valor oculto que muitas vezes nós não sabemos que podemos descobrir e até temos medo de descobri-lo. Porque muitas vezes nós vivemos o ideal do ego, do sucesso, daqueles falsos indicativos de plenitude. O carro do ano, o posto social, o emprego, o salário bem aquioado, o amor daquelas pessoas que nós desejamos. E nós não tendo, invejamos a quem tem. E tendo, também invejamos mesmo assim. E às vezes invejamos até quem não tem, porque quem não tem talvez não tenha aquelas responsabilidades que nós não estamos aguentando. Então nós queremos muito um cargo e de repente estamos tendo inveja daquela criança que está correndo na praça sem ter o que se preocupar. Uma vez eu estava num carro com alguns colegas, na época que eram uns professores de história, e eram colegas assim com um grande conhecimento de história e um péssimo conhecimento humano, com aquela rotina muito difícil. E daí nós passamos do lado de uma pessoa que estava praticando corrida e dizia, esse aí tem tempo, né? Nós não temos. Não tem porque não quer. Às vezes é uma falta de organização, é uma falta de prioridades a olhar para dentro de si mesmo. E muitas vezes nós buscamos estes ideais de vida sem compreender
que aquelas pessoas famosas, muitas vezes dotadas de fortunas, que algumas pessoas de nós as invejamos e outras pessoas fingimos não invejar, que são belas, maravilhosas, parece que tudo dá certo na vida delas. Desconhecemos que, na maioria dos casos, não todos, mas na maioria, há uma imensa perda do propósito da reencarnação. Porque assim como a pobreza é um desafio muito difícil, a riqueza pode também tornar-se ainda mais numa alma despreparada para tal. Pois as portas se abrem, a pessoa recebe só sim, 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 e não compreende a necessidade do não, de amargurar uma oposição. E aí, os mitos da vaidade, os mitos da imagem, confundem até mesmo a ela mesma. Pois assim como a Michele estava falando antes do fake it, de aparentar para fingir ser, nós estamos numa época dotada da imagem, do narcisismo, a fase da persona. E Jung nos fala que a persona e sombra são opostos. Quanto mais nós hipervalorizamos a persona, sabemos que ela tem um papel, é necessário, é uma ferramenta social. Graças a Deus eu não estou aqui de pijama falando com vocês, então a minha persona me garante que eu venha mais ou menos apresentável, para não desagradar a todos. Não precisa ser requinte, mais ou menos apresentável. Mas o mito da persona, o mito do parecer, do aparentar, do fazer-se de conta, escondendo os nossos conflitos que carregamos dentro de nós, naturalmente carregamos muitos. Esconder com medo que as pessoas o percebam. Então nós temos medo no trabalho, que as pessoas percebam o nosso conflito, temos medo dentro do lar, nas nossas atividades, diante dos nossos filhos, queremos manter firmeza, mas mal eles sabem que a gente está com medo daquela ferinha infantil que ali se encontra, porque nós também temos a nossa criança interior, e nós projetamos, às vezes, na criança a nossa carência. E tantas vezes temos medo, principalmente na casa espírita, pois aí, e se o colega que tem vidência está percebendo o que eu estou passando? Ele olhou para o meu peito, ele viu que o meu chakra cardíaco deve estar desalinhado. Mas a pessoa está lendo o que está escrito na nossa roupa. Olha que bonito o que está escrito. Percebeu que o meu chakra está desalinhado. Meu Deus. Ele sabe. Deve estar vendo um obsessor pendurado no meu ombro. E agora? Não se preocupem se a pessoa está vendo. É claro que está. Mas as percepções mediúnicas, elas desafiam o ser para que compreenda um pouco mais, que aceite um pouco mais. Chico Xavier, vivendo os desafios dentro do lar, Divaldo Franco, compreendendo que não era tão amado pelo seu pai como gostaria, nem por isso ele deixou de amar. E muitas vezes nós temos o sentimento de nos perdermos. Não vou falar apenas daquela perda da personalidade, que também é importante, aquela que o adolescente vive muito mais, e o adulto finge que não vive. Quem sou eu? Sou fulano ou sou ciclano? Eu sou bondoso ou eu sou raivoso? São as incongruências que carregamos dentro de nós. E o jovem, ele parte daquela idealização dos pais para descobrir qual é o papel dele no mundo, então ele se perde. Mas vamos falar de uma perda ainda mais profunda. A perda do contato do ego com o self. Pois todos nós, em algum momento de nossas caminhadas, já assim o sentimos. Nós temos aquele gosto da mediunidade, da caridade, da bondade,
do encontrarmos-nos conosco mesmo em algum momento da nossa vida. É o que Robert Johnson fala do mito do rei pescador, que ele prova o gostinho do peixe e depois ele perde. E ele passa, então, o périplo de uma vida até reencontrar a realização daquele gostinho que ele sentiu naquele momento. Todos nós temos isso em algum nível. Todos nós temos um chamado, até o mesmo cético já teve alguma vivência mediúnica em sua vida, apesar de buscar negar. E muitas vezes nós nos sentimos desconectados da nossa caminhada, e essa desconexão é extremamente importante. Por isso, Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, fala do perder-se e do achar-se. Eu botei aqui na palestra encontrar-se, né? Porque achar-se, às vezes, a gente se acha o tempo inteiro, né? Então, vamos usar uma outra palavra para ficar mais preciso, o encontrar-se, que é o nosso grande desejo da alma. Em tão poucos, assim o fazemos. Lembro quando eu li o livro Missionários da Luz pela primeira vez, eu acredito que naquela época eu tinha uns 23 anos de idade, em que era explicado a André Luiz de que haviam espíritos que, muito poucos eles, haviam reencarnado com o propósito da alma e realizado plenamente aquele propósito. Não necessariamente era uma fama. Muitos deles ficaram desconhecidos, mas que conseguiram realizar até mesmo na pobreza, até mesmo na derrota, até mesmo numa deficiência física ou numa feiura, para a alegria da maioria de nós. Eles puderam realizar-se, perdendo para o mundo, aparentemente, porém ganhando para a alma. Seriam os espíritos que eles chamaram dos completistas. Eu tinha 23 anos, muito jovem, e na época eu pensei assim, já era, completista não dá mais, né? Pensei, será que existe 50%ista? Para quem sabe eu tenho ainda algum mérito a partir de agora, mas eu vou descobrir isso só mais tarde, né? Mas então, nós descemos com o propósito da alma, e tão poucos assim realizamos este propósito. E nós nos adornamos de títulos, de mimos, de necessidade que os outros enxerguem em nós aquilo que dificilmente temos capacidade de enxergarmos. Dentro das doutrinas espiritualistas, uma vez fiquei sabendo de um determinado estilo de artes marciais em que o discípulo chega num nível quase a mestre e o mestre manda ele embora, diz que ele não merece mais o mestre. A pessoa fica com o rabo no meio das pernas, fica triste, sai pelo mundo a encontrar o seu mestre. Ele diz, vai ao mundo, você vai encontrá-lo. E ele só se dá conta disso quando ele percebe que ele é mestre dele mesmo. Aí o discípulo chegou ao ponto do mestre. Talvez eu tenha dado spoiler para alguém, né? Mas, por isso não vou falar o estilo. Gravei isso quando fiquei sabendo deste tipo de aprendizado. De encontrarmos dentro de nós o nosso mestre interior. E é isso que Jesus deseja. Que possamos acionar dentro de nós o arquétipo duplo do verdadeiro mestre, sem orgulho, sem vaidade. Mas o verdadeiro mestre é aquele que encontra Jesus dentro de si mesmo, no nível que nos é possível. E sabe que esse Jesus, que esse mestre, que esse guru interior, caminha conosco a cada chance de realização. Mas como nós falamos, é um duplo arquétipo. Para encontrarmos o mestre, primeiro, devemos nos haver com o nosso discípulo interior. Discípulo da vida. Discípulo de nós mesmos. Não o discípulo ansioso que anota tudo no caderno, não que não seja importante o caderno, talvez não seja, e muito.
mas que anota tudo e se cobra por não estar compreendendo. Mas muito ao nível oriental, aquele discípulo que ouve um koan, como aqueles koans japoneses que a pessoa ouve, será que eu entendi? Vou fingir que sim. Que ouve um ensinamento e, por mais que não o compreenda, guarda na alma aquilo, para que aquilo vá fermentando. Porque muitas vezes mais importante que a resposta imediata é viver aquela pergunta. Jesus perguntava àqueles que curava: acreditas que eu possa te curar? Queres te curar? Acionando aí o terapeuta interior da pessoa e, ao mesmo tempo, o discípulo. Aquele que aceita a doença de coração e deseja a cura, não por revolta à doença, mas por encontrar-se com as próprias responsabilidades. Uma vez, estava próximo da minha formatura em psicologia, já era a segunda, menos traumática, a história foi traumática. E estávamos na prova de toga e havia uma colega muito triste ao meu lado, na prova de toga. E ela disse o seguinte, que ela tinha uma vontade muito grande de trabalhar na psicologia, mas agora, próximo de se formar, ela duvidava das suas capacidades. E eu perguntei por quê. Ela disse o seguinte, que naquele último ano, ela havia sido tomada por uma depressão fortíssima, que a fez afastar-se de quase tudo. Afastou-se da vida social, afastou-se do seu trabalho, era uma bombeira, ela não podia então realizar o seu trabalho. Mal e mal ela pôde dar continuidade com a faculdade de psicologia. Àquela altura ela já estava restituída, já estava melhor, mas carregava em si aquele medo: como é que eu vou atender alguém que tem depressão? Como se ela tivesse um rabo preso para com a doença. E daí eu conversei com ela o seguinte, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Justamente porque tu passastes por isso, tu tens condição de compreender aqueles que passam. Talvez uma condição que muitos outros terapeutas não vão ter na mesma amplitude. Porque Freud e Jung assim o viveram. Com a separação da amizade entre os dois, com o início da Primeira Guerra Mundial, Freud caiu numa depressão profunda. E Jung ainda mais. Jung passou pelo processo que chama-se a perda da alma, que fala, nesse linguajar das tribos antigas, perda da alma, da perda do contato com a própria realidade do seu inconsciente, do si mesmo, em que tudo perde sentido. O fazer se torna protocolar, existe uma perda de energia muito grande, pode vir também a depressão, as insônias, a regressão da personalidade com perigos destrutivos. Mas é também um chamado para o encontro consigo mesmo. Jung, que naquela altura, nos seus 38 anos, era famoso, herdeiro de uma das maiores fortunas da Europa, através do matrimônio, a esposa dele era muito rica, reconhecido internacionalmente como um dos grandes nomes da nascente psicanálise, presidente da Associação Psicanalítica Internacional, primeiro presidente, tratado por Freud como o seu príncipe herdeiro, o que ele não gostava muito, mas ele era assim tratado. As pessoas viajavam do mundo inteiro para hospedar-se em Zurique, para tratar-se com o grande sábio da psique. Este campeão do mundo externo, que vivia em si o mito do herói e assim se identificava, o mundo interior começou a decair. E ele entrou num processo de perda da alma. Ele perdia então a vontade de viver, a confusão mental, a perda de energia.
achou mesmo estar enlouquecendo. E ele tinha visões de um mar de sangue que tomava conta da Europa. E ele interpretou este mar de sangue como uma loucura que estava para se apresentar. Nós sabemos que dentro da sua mediunidade sensível, estes sonhos e visões, porque ele tinha visões acordadas, nada mais era do que a eclosão da sua imensa mediunidade intuitiva, sensitiva, vidente, clareaudiente, percebia o futuro. E ele só fica um pouco mais aliviado quando começa a Primeira Guerra Mundial, que ele percebe que isso era um movimento coletivo. Então ele fica aliviado com o início da guerra, né? Tu vê só uma coisa dessa. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele vai padecer a psicosfera da Europa e do mundo naquela época, em que ele fala que aquilo que o ocidental não soube sacrificar dentro de si, naquele sacrifício saudável, ele teve necessidade literal de sacrificar no outro num banho de sangue. E ele só vai conseguir se reaver com a sua alma, nesse perder-se, ele só vai encontrar-se através de um processo de imaginação ativa que deu, então, surgimento ao chamado Livro Vermelho, que são exercícios que o Jung fazia de imaginação ativa, contatando com personalidades imaginárias numa linguagem muito parecida às dos sonhos, que dialogavam com ele no cair da noite, em que ele falava com a sua alma e a sua alma respondia. Ele ouvia o legado dos mortos que vinham até ele cobrar-lhe entendimento. Ele falava com o espírito da profundeza e com várias personalidades como o guru Philemon, o arquétipo do velho sábio, que dentro da psicologia junguiana pode falar do self de Jung, mas dentro do espiritismo e da mediunidade, podemos muito bem hipotetizar a presença do mentor espiritual que lhe auxiliou a tomar outros caminhos que não aquele que então ele estava construindo. Não que não fossem verdadeiros, mas a caminhada dele era outra e ele tinha um compromisso com a mediunidade. Pois, como é falado na biografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles foi uma das mentoras responsáveis por preparar a encarnação de Jung e de outros psicólogos. E não só, foi a primeira a puxar as orelhas dele naqueles pequenos pontos que ele deixou descortinado, pois ele avançou muito. E conforme Divaldo nos falou ontem à noite, ele avançou, mas não sustentou por final, e dá para compreender isso, como ele falou, não sustentou por final o conhecimento da reencarnação. Se Paulo de Tarso e Francisco de Assis não tivessem perdidos, não teríamos os grandes mentores e grandes exemplos do autoencontro que foi. Pois Francisco de Assis, vivendo o ideal cavalheiresco, aquele mito da Idade Média, ele se perdeu entre os prazeres do mundo para depois achar-se como imitação de Cristo, vivendo o que o Cristo viveu e dando condições que o seu self se manifestasse, ele que era o apóstolo João reencarnado. Paulo, vivendo o despropósito do poder, do orgulho e da vaidade, assim também o fez. Até ser chamado por Cristo como seu vaso escolhido, corrigindo o seu caminho sem culpa. Ele também perdeu-os. E eu vou dizer uma coisa, já nos nossos 2 minutos finais. Nós também vamos nos perder, se é que já não estamos perdidos. Nos perderemos muitas vezes no nosso caminho e de forma angustiante, porque o ser humano sempre se perde em sua escalada ascensional. O ato de perder-se permite correção de rotas e revisão de metas. Joana de Ângeles nos fala que perder-se é conhecer opostos, é conhecer outros pontos de vista que, por melhor que sejamos, ainda não estamos compreendendo. É necessário uma crise de meia-idade para a enantiodromia, para a virada.
para vivenciar outros lados da nossa personalidade também muito ricos e que vão nos direcionar para o propósito da nossa reencarnação. Muitas vezes, nós nos perdemos sem nos perder. Ou seja, nós sofremos quedas, reparando rumos com maior clareza. Não te sintas derrotado com o aparente fracasso. A teu modo, identifica-se com a mensagem de Jesus, que vencido pela cruz, aparentemente ele perdeu. Vencido pela cruz, ele venceu o mundo. Em vitória da verdade sobre a morte. Meus irmãos, agradeço imensamente a bondade de vossos ouvidos e oro para que Jesus, através da presença da sua grande mensageira, Joana de Ângeles, estejam convosco, encontrando o mestre interior presente dentro de cada um de vocês e de cada um de nós, permitindo-nos que a nossa encarnação não seja apenas uma breve passagem na Terra, mas que seja a vivência do ideal do Cristo, ideal do nosso ser superior, que nos acompanha, que nos acolhe e que nos fortalece, hoje e sempre. Que assim seja.